Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 1º de novembro, agora na Espanha, 23 horas e 8 minutos, no Brasil, 19 horas e 8 minutos. Gente, a BTC aqui no diário explodiu de forma ascendente aquela nossa acumulação triangularizada que estava aprisionando ela com essa sequência de topos descendentes. Como eu avisei, isso aqui era só uma onda 2 e a onda 3 começa a se desdobrar no 4 horas. Tá maravilhosa a BTC, aquele bico daquela figura triangularizada claramente tá buscando quadrantes mais ascendentes, dando desdobramento ao que vai ser uma grande onda 3, que lá no diário a gente consegue visualizar que tem por alvo 40 mil dólares, já que a onda 1 teve essa extensão. A onda 2 foi típica de uma onda 2, ameaçou entrar para dentro do canal de Keltner, e agora a onda 3 tem que guardar proporcionalidade dimensional com a onda 1. Na projeção de 26 períodos, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura. No 6 horas está bizarro o que está acontecendo. Gente, esse pump da BTC que aconteceu há poucos minutos atrás, agora eu tô nos 5 minutos. No 6 horas é bizarro o que está acontecendo. A gente está esgarçando a upper da banda de VWAP mensal para cima aqui nos 5 minutos, o que fez a BTC bater 35.582 é a quantidade bizarra de shortado que segue abrindo posição achando que a BTC vai corrigir. E como esse povo está altamente alavancado, para eles poderem ser liquidados, o book fecha a mercado. E como não tem tantas ordens de vendas assim, a maioria das grandes ordens de venda já foram consumidas. E para comprar a mercado tem que buscar gente vendendo cada vez mais alto. E é por isso que a BTC está indo forte para o patamar de 40 mil dólares. Num primeiro momento é a grana dos shortados, que vai buscando ordens de vendas cada vez mais acima, porque as grandes ordens de vendas já foram consumidas. Num segundo momento é o dinheiro do institucional, é isso que eu vou falar agora. Crypto whales, ou seja, as baleias criptográficas, em menos de uma semana adquiriram 30 mil BTCs e tiraram das exchanges, colocaram em carteiras autocustodiadas. Gente, só não vê quem não quer. Os ETFs de BTC no mercado spot já vão ser aprovados. O Wall Street trabalha com informação com informação privilegiada. Se eles estão encarteirando todas essas BTCs, é porque no máximo 1 ou 2 semanas os ETFs de BTC no mercado à vista já estarão em negociação em Wall Street. Só não vê quem não quer. Essa encarteirada brutal de BTC por institucionais só tem essa explicação. E os ganhos de BTC já ultrapassam 100% desde o fundo desse duro e longo inverno cripto. A gente bateu o fundo lá em 15 mil. Deixa eu ver quanto é que foi o fundo aqui. Vamos olhar no gráfico diário. O fundo da BTC bateu 15 mil. Chegou a bater 15.476 em 21 de novembro em 21 de novembro de 2022. Agora é só alegria. E ainda na seara fática, o novo piloto da CBDC de Hong Kong, que vai ser a Coinbank Digital Currency pareada 1 para 1 em relação ao dólar de Hong Kong, que é a província autônoma da China, que está criando um grande sandbox, um ambiente de teste para o mercado criptográfico de varejo. Já entrou na segunda fase do piloto da CBDC de Hong Kong e agora eles vão criar uma regulamentação para guiar a interação do dólar digital, que não vai ser uma stablecoin, vai ser o dólar digital da província autônoma de Hong Kong, que é o dólar de Hong Kong. Eles vão criar uma regulamentação padrão para guiar a interação e normatizar a interação do dólar de Hong Kong, que vai ser a CBDC, com as DeFis. Gente, isso é inédito. Essa expansão da Web3 já é uma realidade e o Fed, na seara geopolítica e finanças internacionais, manteve inalterada a taxa básica de juros e o principal dessa manutenção da taxa é a conclusão da fala
do chairman, do Jerome Powell. O comitê aberto do Fed votou por unanimidade, 12-0, por manter a taxa básica de juros num patamar até 5,5%. O Fed disse que deixou aberta as portas para um eventual novo aumento, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. O board do Fed assinalou que as condições financeiras e de crédito ficaram mais restritivas, mas isso não está impedindo a economia norte-americana de continuar bombando. A inflação segue ali persistente. Apesar disso tudo, eles não podem mais aumentar a taxa básica de juros sob pena de quebrar o sistema bancário norte-americano, aqueles bancos de médio e pequeno porte que ficaram presos naqueles treasuries que estão pagando 0,5% ou 1% ao ano de juro nominal. Gente, o mercado reprecificou esses títulos. Esses bancos pequenos estão com dinheiro preso até 2033 nesses títulos. Ou seja, o mercado reprecificou de forma violenta. E se eles continuarem aumentando, simplesmente esse dinheiro preso nesses títulos vira pó. Ou seja, a decisão é unânime, 12-0. O Fed percebeu que a continuar na toada de aumento da taxa básica viria uma grave crise do setor bancário. E agora, na minha leitura, vem uma cesta de bondade, já que a eleição presidencial norte-americana está se aproximando e é preciso ofertar a cesta de bondades, e esse viés ultra-hawkish vai dar lugar a um viés ultra-dovish. Israel mandou navios de guerra para o Mar Vermelho. Agora o alvo é o Iêmen, que atacou a Arábia Saudita com um míssil em direção a Israel. Gente, essa guerra está se alastrando rapidamente. A BTC claramente está buscando $40 mil, só não vê quem não quer. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. A principal notícia do dia é que em menos de uma semana, 30 mil BTCs foram sacadas das exchanges. Tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã eu tô indo para Miami. Pode ser que eu demore um pouco para fazer o primeiro vídeo. E qualquer coisa, eu retomo os vídeos assim que eu chegar em Miami, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã.